Bom dia, pessoal. Vamos ver hoje máquina de estado por fluxograma, que corresponde ao capítulo 11 do nosso material. Para isso, a gente precisa do conhecimento de álgebra de Boole, mapas de Carnot, flip-flops e o já visto máquina de Millimore e o respectivo projeto. E a gente vai ver hoje, então, máquina de estado por fluxograma. Bom, máquina de estado por fluxograma é uma forma mais simplificada de se projetar uma máquina de estado. Consequentemente, mais rápida. Só que o preço que se paga são os circuitos não otimizados. E essa forma é interessante quando o problema for apresentado já na forma de fluxograma, o que acaba sendo muito comum, inclusive. Bom, vamos ver os elementos que compõem, então, a estrutura ali dessa representação por fluxograma. O primeiro deles é o elemento de estado, onde a gente vai colocar, então, o valor da saída, a gente coloca dentro dessa representação. No lado esquerdo, o nome do estado, e quando a gente estiver fazendo a finalização do projeto, a gente vai colocar à direita superior o código do estado. Outro elemento, o elemento de decisão em função das entradas. A gente pode ter uma representação para cada variável ou para uma composição de variáveis. E quando for o caso de máquina de Mealy, a gente vai ter o elemento de saída, onde a gente vai listar as saídas Mealy. Bom, juntando os elementos, a gente forma os blocos. E cada bloco deve ter uma entrada, pelo menos uma saída, deve ter um elemento de estado, pelo menos um elemento de decisão e qualquer quantidade aqui de elementos condicionais, aqueles que a gente coloca saída Mealy. Bom, uma coisa muito comum é a gente acabar fazendo confusão do que se quer em termos de software e em termos de circuito. Em termos de software, uma representação como essa é totalmente viável. Depois de uma certa tarefa, depois de uma certa instrução, existe um teste. Enquanto esse teste for falso, o programa continua se testando. Essa ideia não existe em termos de circuito. Uma máquina de estado precisa estar em um estado. Na presença de clock, em função do valor da entrada, o circuito volta para ele mesmo ou segue um outro caminho e vai para outro estado. Mas o circuito sempre está em um estado. Ele nunca está no limbo. Ele nunca está em teste contínuo. Então, essa situação não existe em termos de circuito. Somente essa situação. Bom, vamos ver algumas equivalências. A gente pode, para um circuito com duas entradas, x1, x2, a gente pode representar primeiro x1 e depois x2, ou primeiro x2, depois x1. Observe que as duas são iguais. Se x1 for igual a zero, z1 se torna ativo. E aqui também. Se x1 for igual a zero, z1 se torna ativo. Z1 se torna ativo para x1 igual a zero. E x2 vai determinar qual das saídas o circuito vai seguir. Então, tanto faz a representação. Fica a gosto do freguês. Se o circuito tem mais de uma entrada, a gente pode colocar, quando for o caso, as condições em uma expressão booleana. Como está aqui, AB ou C. Se isso acontecer, a saída se torna 1. A outra representação seria aqui, C sendo 1,
Z1 se torna ativo. Qual que é a outra forma? A e B sendo 1 ao mesmo tempo. Então, A em 1, B em 1 ao mesmo tempo, Z se torna 1. Então, de novo, os dois são equivalentes. Fica, então, a gosto de cada um. Vamos fazer a conversão de um diagrama de estados em fluxograma. Entretanto, antes de fazer, vamos observar um detalhe. Temos aqui uma máquina de Moore com duas saídas. Saídas ZA e ZB. Então, em S0, as duas saídas valem 0. Em S1, a saída ZA vale 1 e ZB vale 0. Em S2, tanto ZA quanto ZB valem 1. Ao invés dessa notação, a gente pode usar essa notação, em que, se elas valem 0, a gente nem representa. Só representa onde valem 1. Então, ZA vale 1 aqui e aqui. E ZB vale 1 somente aqui. Muito bem. Vamos fazer, então, a conversão. Olha só. Estando em S0, se x for igual a 0, volta para ele mesmo. E a gente tem aqui no fluxograma. Estando em S0, estado S0, se x for 0, volta para ele mesmo. Se x for igual a 1, vai para S1. Estando em S0, se x for 1, vai para S1. Observe que em S1, saída ZA se torna ativa. ZA se torna ativa. E assim, para o outro estado. Se fosse, então, agora, uma máquina de Mealy, o procedimento não muda quase nada. A única diferença é onde que a gente vai representar a saída. Então, estando em S0, se x for igual a 0, volta para ele mesmo, com saída ativa. Estando em S0, se x for igual a 0, volta para ele mesmo, só que com Z ativo. O outro ponto que isso acontece, estando em S2, se x for igual a 0, fica nele mesmo, e se x for igual a 1, volta para a origem com saída ativa. Então, estando em S2, se x for igual a 0, volta para ele mesmo. Se x for 1, vai para a origem com Z ativo. Vamos agora efetivamente fazer o projeto da máquina. Então, partindo desse último fluxograma, a gente vai atribuir valor aos estados. Observe que o estado tem um nome, S0. Só que o circuito não trabalha com nome. O circuito trabalha com os valores dos estados, com as saídas dos flip-flops. Então vamos converter o nome em um valor. Para S0, o estado inicial, a origem, é sempre interessante atribuir 0, 0. E para os outros, a gente atribui de forma aleatória. Então, por exemplo, 1, 1 para S1 e 1, 0 para S2. Primeira variável, y1, segunda variável, y0. Se fosse para aquela máquina de Moore feita anteriormente, eu poderia atribuir uma outra sequência. Vamos supor que eu queira 0, 1 para S1 e 1, 1 para S2. Uma vez feita esta atribuição, a gente então vai para a obtenção das expressões de estado seguinte. E a gente vai fazer para cada variável por vez. E a gente vai ver onde que a variável vale 1 e, feito isso, como que a gente chega naqueles estados. Então vamos lá. Vamos começar com y1, a primeira variável. y1 vale 1 somente aqui em S2. Porque veja, em S1 vale 0, em S0 também vale 0. Então ela só vale 1 em S2. Muito bem. Como que se chega em S2? A primeira forma é estando em S1,
com x igual a 1. Vamos colocar isso numa expressão. Então, a gente chega onde que y1 vale 1, de que forma? Estando no estado S1, que é y1 barra y0 aqui, com x igual a 1. Com x igual a 1. Qual que é a outra forma que se chega em S2? Estando no S2, no próprio S2, com x igual a 0. Então, se for y1, y0, x barra. y1, y0, x barra. Pronto, foi feito para y1. Vamos fazer agora a mesma coisa para y0. Onde que y0 vale 1? Tanto no estado S1 quanto no estado S2. Então vamos. Estado S1. Como se chega nesse estado? Ora, estando no estado S0, que seria y1 barra, y0 barra, com x, y barra, y0 barra, com x. A outra forma de se chegar em S1 é estando em S2 com x igual a 1. Então, seria y1, y0, x. Esses dois aqui correspondem à chegada em S1. Só que nós temos y0 igual a 1 também em S2. Então, como que a gente chega em S2? Estando em S1, que seria y1 barra y0, com x igual a 1, que está aqui. E a outra forma seria, estando em S2, com x igual a 0. Então, seria y1, y0, x barra. Feito isso, a gente pega as expressões e coloca no mapa. Então, aqui eu tenho 0, 1, 0. 0, 1, 0, está aqui. O outro seria 1, 1, 0. 1, 1, 0, está aqui. E a mesma coisa para y0. Feito isso, nós vamos fazer agora os mapas de excitação dos flip-flops. Vamos começar com o primeiro deles e o y1, nós vamos ver onde que ele divide o mapa. O y1 é a primeira variável, que vale 0, 0 no lado esquerdo e vale 1, 1 no lado direito. E agora, a gente verifica qual flip-flop vai ser usado. Para esse exemplo, vamos fazer utilizando JK. Por ser JK, vamos ter um mapa para J e um mapa para K. Muito bem. O que está de fora é o estado atual. E o que está dentro é o estado seguinte. Atual 0. Seguinte 0. A gente observa aqui. Atual 0. Seguinte 0. J recebe 0 e K opcional. J recebe 0 e K opcional. Próximo. Atual 0. Seguinte 1. Atual 0, seguinte 1. Os mapas recebem 1 opcional. 1 opcional. Próximo. Atual 1, seguinte 0, para essas três opções. Atual 1, seguinte 0, a gente lança opcional 1. Opcional 1. Finalmente, para essa última posição, nós temos atual 1, seguinte 1. Atual 1, seguinte 1, a gente lança opcional 0. Feito isso, basta fazer então a leitura. Bom, e a leitura está sinalizada aqui. Feito isso, vamos fazer para a próxima variável, que seria para o y0. Vamos ver então onde que y0 divide o mapa.
nós temos y0, que é a segunda variável, 0 nas extremidades e 1 nessa parte central. E a gente poderia usar exatamente o mesmo procedimento que foi feito para o y1. Entretanto, especificamente para o JK, a gente pode usar o atalho, somente para o JK. E esse atalho consiste em, no lado 0, ou seja, na parte de fora, a gente lê os 1s. E na parte do 1, a gente lê os zeros. Então, fazendo a leitura aqui, seria y barra, y0 barra, x. Está marcado aqui. E a leitura deste zero seria y1 barra, y0, x. Perdão, x barra. Muito bem. Como a variável em consideração é y0, a gente elimina ela da leitura, ficando então y1x. E a mesma coisa para o k. A gente eliminando aqui, fica y1 barrado x. Muito bem. Fizemos então para as variáveis que correspondem aos flip-flops. Vamos ver agora para as saídas. E é super fácil. Quando for o caso de uma máquina de Moore, a saída depende do estado. Então, basta colocar a sua leitura. Vamos começar com ZB. ZB só aparece aqui. E quando que ZB é ativo? Ora, quando estivermos no estado S2, que vale 1, 1. Que está aqui. ZB seria Y1, 1, Y0, 1. Para ZA. ZA se torna ativa nesses dois estados, em S1 e S2. Então, a gente coloca as leituras de S1 e de S2. Pronto. Naturalmente, a gente faz a devida simplificação. Preferencialmente lançando no Carnot. Se for mili, a gente pega o valor do estado e a condição que leva àquela variável. Então, Z, aqui ela é ativa se estivermos no estado S0 e encontrar x0 pelo caminho. Então, seria 0, 0, 0. Y0, Y00 e x0. A outra localidade de Z, onde ela se torna ativa, é aqui. Isto é, estando no estado S2 com x igual a 1. Então, seria 1, 0, 1. 1, 0, 1. Que está aqui. Até agora, a gente viu máquina de Mealy como sendo uma coisa e máquina de Moore como sendo outra coisa. Entretanto, a mesma máquina pode ter saída Mealy e pode ter saída Moore. Como exemplo, temos este circuito que está aqui, onde a gente vê que ZA é uma saída Mealy. A gente vê também que ZB é uma saída Moore. E a gente vê que ZC aparece aqui no S1 como uma saída Moore e aparece vinculada ao S2 como saída Mealy. E isso aqui está perfeitamente normal. Ou seja, podemos ter tanto saídas Mealy quanto saídas Moore. Vamos ver agora representação. Quando a gente tem mais do que uma entrada e mais do que uma saída. A gente pode ter, para esse fluxograma, essa representação pelo diagrama de estados. Observe o seguinte, estando em S0, se x1 for igual a 1, regressa-se ao estado S0. Não depende de x2. Então, a gente pode representar isso aqui. Notação x1, x2. Então, x1 sendo 1,
tanto faz o valor de x2, ele volta para o próprio estado. Entretanto, estando em S0, se x1 for igual a 0, e x2 também 0, segue-se para o estado S2. Então, estando no estado S0, se x1 e x2 forem 0, segue-se para o estado S2. Estando em S0, se x1 for 0 e x2 for 1, segue-se para o estado S1. E é o que nós temos aqui. Mais um. Estando em S1, com x igual a 1, volta para a origem com ZB ativo. Então, x1 em 1, independente de x2, a saída ZB se torna ativa e volta-se para o estado S0. Essa representação é tranquila. Entretanto, a gente pode simplificar um pouquinho. Veja, se aqui está dependendo só de x1, vamos representar só o x1. Isto é, nós vamos representar somente aquelas variáveis que efetivamente aparecem. Nessa situação, x1 igual a 0 e x2 em 1. Então, x1 barrado, ou seja, x1 em 0 e x2 em 1. Fica de acordo com o usuário qual representação usar. É uma questão de gosto. Naturalmente, essa representação, essa segunda representação, é mais intuitiva, portanto, mais recomendada. Por enquanto é só, pessoal.